crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje é de matemática, o real, tá? As páginas estudadas são 138 a 144. Nós faremos os exercícios do 1 ao 5 e a tarefa é a página 145, exercício do 6 ao 8. Você já parou para pensar de que maneira seus pais ou responsáveis conseguem alimento para todos os dias? É possível que boa parte desse alimento seja comprado, não é verdade? Para comprar não apenas o alimento, como qualquer outro produto ou serviço, usamos dinheiro, embora nem sempre foi assim. Por muito tempo em nossa história, cada um produzia o que precisava, como alimento ou vestimentas, e fazia trocas. Então, crianças, o dinheiro serve para a gente comprar alimento, roupas, calçados, remédios, né? Pagar as prestações de serviços, que são a água, luz, telefone, tá? A escola, entre outras despesas do dia a dia, tá bom? E antigamente, as pessoas produziam o que elas precisavam, e com o passar do tempo, os povos começaram a trocar os produtos. Crianças, vocês lembram o que é escambo? Foi trabalhado ano passado, lá no segundo ano, hein? O escambo era essa troca de mercadoria. Crianças, então observe essa imagem para vocês relembrarem, tá? O que é escambo. Então aqui nós temos dois homens, então são dois produtores, tá? Da época. E esse homem de verde, ele produziu o milho, né? Parece ser um milho aqui no seu saco. E o de azul, ele tem batata, que é o que ele produziu. Então, o que acontece? Na época não tinha dinheiro. Esse homem de azul, ele vai comer só batata? E o de verde vai comer só milho? Não. Então, eles se encontravam nesse local, que é uma venda, um comércio, e eles trocavam. Olha lá, eles vão realizar a troca. O de verde vai levar o saco de batata e o de azul vai ficar com um saco de milho. E assim eles iam realizando as trocas, tá? E não existia o dinheiro ainda. Com o passar do tempo, nem sempre foi possível fazer trocas, pois a variedade de produtos aumentou significativamente. Com isso, passou-se a usar moedas de metal para representar quantias que seriam trocadas. As cédulas de papel surgiram depois, bem como cheques e, mais recentemente em nossa história, cartões e pagamentos feitos por meio eletrônico, como o smartphone. Em nossa cultura, no entanto, ainda é comum o uso de moedas e cédulas, que são as notas, tá, crianças? De dinheiro. Elas variam de um país para o outro. E aqui no Brasil, a moeda que usamos é o real, cujo símbolo é esse aqui, é um R, e aqui ó, é um S cortado, que é o cifrão, tá bom? Então, como a variedade de produtos aumentaram, os povos começaram a perceber que a troca estava ficando desigual e eles precisavam colocar um valor nesses produtos, né? Então, para não acontecer mais essa desigualdade, eles começaram a colocar preços, valores nesses produtos e assim eles começaram a usar as moedas. Deu certo essa primeira experiência deles com as moedas, aí eles começaram a usar depois de um tempo as cédulas, que são o dinheiro, a nota, tá bom? Que a gente fala. E qual é o nome do dinheiro que nós usamos? É real. E o símbolo é esse que está aqui na imagem. Agora nós vamos observar algumas moedas, tá bom? Preste atenção no que a colega está dizendo aqui, ó. Quando uma quantia vale menos, ó, observa aqui, menos que R$1, usamos o centavo como medida. A seguir, temos os modelos de cédulas e moedas usadas no Brasil. Nessa página, nós temos o modelo de moedas. Então, nós temos a moeda de 1 centavo. Observa como
como é feita a escrita, tá? 1 centavo, que é igual ao símbolo 0,01, que é referente a 1 centavo. 5 centavos, ou R cifrão 0,05. 10 centavos, que é igual ao R cifrão 0,10. 25 centavos, que é igual a R cifrão 0,25 centavos. E temos a moeda de 50 centavos, que é igual ao R cifrão, que é igual a 0,50. Observe essa última, que é R$1. Então, R$1 nós já mudamos a nossa forma de falar. Por quê? R$1 chegou no 100. Então, R$1, olha aqui o número 1, ele vai ficar antes da vírgula. Então, todo número que estiver antes da vírgula, nós falamos real. E o número que estiver depois da vírgula, igual aqui, ó, 50 centavos, 25, ó, está depois da vírgula aqui, ó. Ó, aqui, ó, os 5 centavos, 1 centavos, nós nos referimos a centavos, tá bom, crianças? Antes da vírgula, real, e depois da vírgula, nós falamos centavos. Aqui nós podemos observar as notas, né, que são as cédulas. Nós temos aqui R$2. Por que nós falamos reais? Porque 2 é mais de 1, então nós falamos no plural, tá bom? Então, R$1, quando se refere a uma quantidade. E 2 é mais do que 1, então já falo no plural, então são reais. Observe aqui como é que fica. R cifrão 2,00. Olha, o 2 fica antes da vírgula, tá bom? 5, essa aqui é uma nota de R$5, observe o R cifrão. R$10, faça a observação. R$20, R$50 e R$100, tá? Agora, nós vamos para os exercícios. Exercício 1. No texto, comentamos que quando uma quantia é menor que R$1, olha aqui o menor, usamos o centavo. Dessa ideia, temos a seguinte relação. R$1 é igual a 100 centavos. Para separar o valor em reais do valor em centavos, usamos uma vírgula. Veja um exemplo. Olha lá, R$8,50. Então, o 8 fica antes da vírgula e os 50 centavos fica depois da vírgula. E quando eu vou escrever assim, crianças, eu não posso esquecer do R cifrão, tá? Você já reparou nessa fórmula de escrita em preços? De acordo com o exemplo dado, escreva por extenso a leitura dos preços a seguir. Letrinha A, nós temos R$7. Então, você vai escrever aqui embaixo. B, observe aqui, ó, a vírgula, tá? 50 centavos. C, R$6,25. D, R$12. E, R$20,10. Tá? Você vai escrever aí nessa linha abaixo. Exercício 2. Qual é o maior valor indicado em centavos que se encontra em uma moeda? Então, qual é o maior valor? Ó, o maior valor que nós encontramos em centavos. Volta lá nas moedinhas e observe, tá bom? Exercício 3. Camila tinha algumas moedas guardadas. Retirou-as do cofrinho e decidiu verificar se somavam R$1. Veja as moedas que ela possuía. Então, crianças, aqui nós temos a moedinha de 25 centavos, 50 centavos, de 5, de 10 e mais uma de 10. Então, se você juntar essa quantidade aqui de moedas, Camila conseguiu R$1. Juntando todas essas moedinhas aqui, ela conseguiu o valor de R$1? Faça a continha aqui nesse espaço abaixo e aqui embaixo você vai explicar com suas palavrinhas se ela conseguiu
ou se ela não conseguiu, tá bom? Agora você vai pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retornar para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para a nossa correção? No exercício 1, no texto, a professora Carla comentou que quando uma quantia é menor que R$1, nós usamos o centavo, que é uma quantia menor, abaixo do real. Então, dessa ideia, nós temos a seguinte relação. R$1 é igual a 100 centavos. Então, para separar o valor em reais do valor em centavos, nós usamos uma vírgula. Então, quando eu vou ler aqui, por exemplo, esse número, eu leio R$8,50. Então, de acordo com esse exemplo, vocês tinham que escrever por extenso a leitura dos preços, Então, na letrinha A, como é que ficou? Na letrinha A, vocês escreveram R$7. Na letrinha B, 50 centavos. Na letrinha C, R$6,25. Na letrinha D, R$12. Letrinha E, R$20,10. E na número 2, qual é o maior valor indicado em centavos que se encontra em uma moeda? Muito fácil, 50 centavos. Este é o maior valor que se encontra em uma moeda, tá? Espero que todos tenham acertado. Aqui no exercício 3, vocês tinham que verificar, observando aqui as moedas que a Camila tinha no cofrinho dela, se ela tinha realmente R$1. Será que ela conseguiu juntar R$1? Então, muito fácil, Era somente somar a quantidade de moedas. Então, somando 50 centavos, mais 25 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos, mais 5 centavos, eu tenho 100 centavos. Então, 100 centavos corresponde a R$1. Então, como é que ficou aí a resposta de vocês? A Camila conseguiu R$1? Explique. Sim, ela conseguiu R$1. Por quê? Pois se ela tem 100 centavos, corresponde a R$1, Então, a cada 100 centavos eu formo R$1. Então, a Camila sim conseguiu R$1. Exercício 4. Com a família, tentem descobrir quantas moedas de cada tipo a seguir são necessárias para se formar a quantia de R$1. Então, na letrinha A, tem uma moedinha de 10 centavos. Quantas moedinhas de 10 centavos eu preciso para eu formar a quantia de R$1, tá? Faça o desenho aqui das moedinhas, conta, se precisar, pegue aí no cofrinho umas moedinhas para você descobrir o resultado, tá bom? Na letrinha B, então, 25 centavos. Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para eu ter a quantia de R$1, tá bom? Preste bastante atenção. Exercício 5. A maneira mais digna que se tem para conseguir dinheiro é por meio do trabalho. Quando desenvolvemos um trabalho, recebemos um valor em dinheiro, em retribuição. Além disso, por meio do trabalho, podemos criar uma sociedade melhor. Joyce é artesã e produz peças de cerâmica. Ela vendeu 20 peças por um preço total de R$900. Então, ela pegou 20 peças de cerâmica, tá? E ela vendeu no total de R$900. Faça cálculo para indicar quantas cédulas ela deverá receber, caso o valor de R$900 seja pago. Então, quantas notas, tá? Ela deverá receber, se ela vender realmente nesse valor de R$900, tá? Letrinha A. Se uma pessoa chegar somente com notas de R$100, o comprador chegou até Joyce. Joyce, eu quero levar as suas 20 peças, eu quero comprar.
e ela fala o valor. Ah, então é R$900. Então, essa pessoa, quantas notas, quantas cédulas de R$100 ela precisa entregar para a Joyce, tá? Na letrinha B, um outro comprador foi até Joyce para comprar essas peças. Só que ele só tinha cédulas de R$50. Então, quantas cédulas de R$50 esse comprador entregou para a Joyce? É referente ao valor de R$900, o total, tá? O total do produto que essa pessoa precisou pagar. E uma terceira pessoa, na letrinha C, ela só tinha R$20. Várias notas, mas várias cédulas de R$20. Então, quantas cédulas essa terceira pessoa entregou para a Joyce para até chegar o total de 900 para que ela pudesse levar essas peças embora para casa dela? Vamos pensar aí, hein, crianças? Façam desenhos, tá? Desenhem as notas, que aí fica mais fácil para vocês chegarem à quantidade total. Letrinha D, somente com cédulas de R$10. Então, chegou o quarto comprador e ele só tinha notas de R$10. Imagina a carteira dele, né? Devia estar dessa largura, assim, de tanta nota que devia ter ali dentro. E quantas notas esse quarto comprador precisava entregar para Joyce para ela poder levar esse produto para casa? E somente com cédulas de R$2. Ah, já ia ter que chegar lá com uma caixa, né? Com várias notas de R$2. Então, essa última pessoa, quantas notas ela precisava, quantas cédulas, né? Ela precisava entregar para a Joyce para ela poder levar as 20 peças, tá? Vamos pensar aí, fazer desenhos, tá bom? Para descobrir o resultado. Crianças, agora vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção, tá? Pega uma folha extra, faça o desenho, desenhe as notas para você descobrir quantas notas, quantas cédulas foi entregue para a Joyce, tá bom? Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos continuar a correção? Aqui no exercício 4, vocês tinham que descobrir quantas moedas de cada tipo, né, seriam necessárias para formar a quantia de R$1. Então, usando moedas de 10 centavos, quantas moedas eu ia precisar? Então, aqui eu já tenho 10 centavos, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, 80, 90, R$1. Então, vamos agora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou usar 10 moedas. Então, serão necessárias 10 moedas de 10 centavos para formar a quantia de R$1. Na letrinha B, eu tenho moedas de 25 centavos. Então, vamos lá? 25 centavos mais 25 centavos, eu tenho 50 centavos. Mais 25 centavos, eu tenho 75 centavos. Mais 25 centavos, eu tenho 100 centavos. 100 centavos corresponde a R$1. Então, quantas moedas? Contando essa daqui. 1, 2, 3, 4. Então, serão necessárias 4 moedas de 25 centavos. Aí, aqui, crianças, no exercício 5, vocês tinham que fazer o cálculo, né? Fazer uma estimativa e indicar quantas cédulas, né? Quantas notas de dinheiro a Joyce ela deverá receber se, no caso, né, o valor de R$900, que foi a quantidade de peças aí que ela vendeu, fosse pago somente com cédulas de R$100. Então, para ela receber R$900 em notas de 100, quantas notas ela vai receber? Então, vamos lá. Uma nota, R$100. Duas notas, 200. 3 notas, 300. 4 notas, 400. 5 notas, 500. 6 notas, 600. 7 notas,
700. 8 notas, 800. 9 notas, 900. Então, ela deverá receber 9 cédulas de R$100. Cada cédula vale 100, então somando 9 vezes 100, eu teria R$900. E se a pessoa pagasse somente com cédulas de 50? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho R$50 mais R$50, eu vou ter R$100, não é? 50 mais 50 não é 100? Então, vamos trabalhar com valores de 100. Então, a cada 2 notas de 50, eu tenho R$100. Então, vamos continuar. 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 500. Mais 100, 600. Mais 100, 700. Mais 100, 800. Mais 100, 900. Agora, nós vamos contar quantas cédulas de R$50. Então, aqui eu tenho 2 cédulas, mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. Mais 2, 18. Então, ela tem 18 cédulas. Se a pessoa pagasse apenas com notas de 50, com cédulas de 50, ela iria receber 18 cédulas. E se ela pagasse somente com cédulas de R$20? E agora, crianças? Vamos lá? 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100. Então, a cada 1, 2, 3, 4, 5 cédulas de R$20, eu tenho R$100. Então, vamos lá. De 100 em 100, vamos ver quantas cédulas de R$20 ela vai receber? Então, vamos lá. 100 mais 100, 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Agora, a gente sabe que a cada 5 notas de R$20, eu tenho R$100. Então, olha lá. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45. Então, ela receberá 45 cédulas. Espero que vocês tenham feito desta maneira. E agora, crianças, e se ela recebesse somente com cédulas de R$10? Então, vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu sei que a cada 10 notas de R$10, eu tenho R$100, né? Então, a cada 10 notas de 10, eu tenho R$100. Então, vamos guardar esta informação. Então, aqui eu tenho R$100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Se a cada 10 notas de R$10 eu tenho 100, então, aqui eu tenho 10 notas, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Porque eu somei, né? 10 mais 10 mais 10
mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então, eu tenho 90 cédulas. É muito dinheiro, hein, crianças? 90 cédulas de R$10 corresponde a R$900. E se ela recebesse somente com cédulas de R$2? Meu Deus! Então vamos lá. Com cédulas de R$2, eu sei que para me formar R$100 com cédulas de R$2, eu vou precisar de 50 cédulas. Olha lá, vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa fileirinha aqui, ó, eu tenho 10 notas. Então, aqui eu tenho 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, eu tenho 50 cédulas de R$2, que nesse grupinho aqui eu formei R$100. Então, vamos somar agora até os 900. Então, 100, agora vamos lá. Mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 500. Mais 100, 600. Mais 100, 700. Mais 100, 800. Mais 100, 900. Então, a Pro disse aqui no início que cada 50 cédulas de R$2 eu tenho R$100. Então, olha lá, 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. 150 mais 50, 200. 200 mais 50, 250. 250 mais 50, 300. Mais 50, 350. Mais 50, 400. Mais 50, 450. Então, se ela fosse receber somente com cédulas de R$2, ela iria receber 450 cédulas. Gente, não ia nem caber na gaveta, né? É muita nota, muita cédula. Então, vamos lá. Agora, chegamos na nossa tarefa. No exercício 6, vocês irão escrever as quantias indicadas em cada item, fazendo uso do símbolo do real, tá? Então, esse é o símbolo do real que vocês já aprenderam. Então, vocês vão escrever aqui R$19. Vão escrever usando o número, tá? Então, vai colocar o símbolo e vai escrever o número, R$19. Letrinha B, R$12,20. Letrinha C, R$73. Letrinha D, 75 centavos. Lembrando de colocar as vírgulas no local correto, tá bom? Onde é real, vem antes da vírgula. E onde é centavo, vem após a vírgula, tá bom? Número 7. Se eu tiver duas notas de R$5 e uma nota de R$10, quantas notas de R$10 preciso juntar para ficar com R$50? Olha só, presta atenção no probleminha, tá? Se eu tiver duas notas de 5 e uma nota de 10, quantas notas de R$10 preciso juntar para ficar com 50? Então, vocês têm que prestar atenção em quantas notas de 10 vão ser necessárias, tá? Número 8. Flávia tem várias moedas de 5 centavos. Quando as contou, observou que tinha no total uma quantia equivalente a R$3. A quantia de moedas que ela tem de 5 centavos é, letrinha A, 6, letrinha B, 30, letrinha C, 60
ou letrinha D, 300. Então, aí no exercício 8, vocês vão ter que fazer uma continha e depois assinalar a alternativa correta, tá certo? Então, retomando, crianças, vocês vão fazer a tarefa com muito capricho, com muita atenção. Não se esqueçam das vírgulas, de colocar os números certinho, tá bom? Se precisar, faça um desenho, tá? Das moedas. Se precisar, faça o desenho das cédulas, tá? Quem achar mais fácil resolver fazendo os desenhos. Quem achar mais fácil já fazendo a continha, tá bom? E aí não se esqueçam de tirar a foto, conferir tudo, aí sim envia para a Pro lá no Google Forms, tá certo? Então, beijinhos e bons estudos para vocês!